A minha irmã veio a óbito no dia 30 de março de 2022. A história dela começa quando ela faz uma primeira biópsia, né, e acusa uma alteração no colo uterino dela. Isso ocorreu em fevereiro de 2022. A minha irmã foi encaminhada para realizar uma segunda biópsia e durante esse procedimento considerado simples, que durou cerca de 5 minutos, foi utilizada uma sedação venosa profunda. Quando esse procedimento terminou, a ginecologista que operou a minha irmã, ela saiu do hospital, foi para um outro hospital aqui em Brasília, e a minha irmã ficou sob os cuidados do anestesista e de alguns técnicos de enfermagem nesse hospital privado aqui no Lago. Quando a minha irmã é liberada para ir para a sala de recuperação anestésica, na fase moderada da anestesia, e as técnicas recebem a minha irmã, elas, ao tentar remonitorizar a minha irmã, elas percebem que a minha irmã está sem nenhum sinal vital. Por volta de 9h20 da manhã, sinalizada pelo segundo anestesista, que foi acionado pelo hospital, a primeira parada cardiorrespiratória da minha irmã. Eles começam os procedimentos de reanimação da minha irmã, mas infelizmente, depois de 10 minutos, a minha irmã entra na segunda parada cardiorrespiratória. A minha irmã é entubada, são utilizados ali aqueles medicamentos para manter, né, os batimentos normais do coração, e eles conseguem retornar com a minha irmã. Chega um terceiro anestesista acionado pelo hospital, um anestesista de renome, que declara aqui no termo de declaração dele no inquérito policial, que ele foi acionado por ser um anestesista mais experiente. Ele percebe que o tubo orotraqueal da minha irmã estava obstruído, ou seja, a minha irmã ficou de 9h20 da manhã até as 9h36, sem oxigenação cerebral. Quando foi no dia 30 de março, a minha irmã veio a óbito. No dia desses fatos, dia 27 de março, o meu cunhado, que estava no hospital, né, lidando com essa situação inenarrável, ele aciona um médico, amigo da nossa família, para prestar apoio moral a ele no hospital. Quando esse médico chega no hospital, ele consegue ver a minha irmã na maca, porque eles tinham levado a minha irmã para o centro de imagem do hospital para fazer alguns exames, e ele consegue conversar com esse anestesista. Ele pergunta para o anestesista quem entubou minha irmã. O anestesista fala que foi ele mesmo que entubou, que ele teve uma ligeira dificuldade, porque ele visualizou uma lesão de glote na minha irmã. O médico amigo da minha família pergunta para ele se na hora que ocorreu, né, a intercorrência, a minha irmã teve uma aceleração dos batimentos cardíacos, que é um mecanismo de defesa do próprio corpo. O anestesista fala para ele que a minha irmã não teve, fala que conseguiu restabelecer o pulso da minha irmã após ministrar adrenalina nela. Tem inconsistência também nessa declaração, porque o médico amigo da minha família ele informa que é impossível restabelecer pulso com medicamento. Ele fala que o pulso ele só retorna após 2 minutos de massagem cardíaca. Então ele vê muitas inconsistências, né? O que nos chama atenção dentro de vários termos de declaração aqui no inquérito é uma declaração da ginecologista e de uma das técnicas de enfermagem. Elas informam que, ainda durante o procedimento, a minha irmã teve alteração dos batimentos cardíacos. E esse anestesista ministrou adrenalina na minha irmã para restabelecer seus batimentos. O detalhe é que essa declaração ela não consta no prontuário médico da minha irmã. Ela consta apenas da declaração do inquérito do anestesista, né? Ao ser avisado pela técnica que a minha irmã estava ficando cianótica na sala de cirurgia, ele alega que permaneceu mais um tempo com a minha irmã após a cirurgia e aguardando ali passarem os efeitos da anestesia para ela ser transportada para a sala de recuperação pós-anestésica, e os batimentos da minha irmã, os sinais vitais se mantiveram. Isso quem declara é a ginecologista, né? Toda a equipe de técnicos de enfermagem, eles informam que a minha irmã foi levada para a sala de recuperação por um anestesista e por um dos técnicos, o instrumentador. Dentro das imagens anexadas ao inquérito, nós percebemos que quem transporta a minha irmã para a sala de recuperação não é um anestesista, são 2 técnicos de enfermagem. E o próprio termo de declaração do inquérito do anestesista informa que ele não transportou a minha irmã para a sala de recuperação. Ele informa que a minha irmã foi transportada por 2 técnicos de enfermagem e que permaneceu na sala preenchendo alguns papéis. O que resta para nós depois de um ano, né, agora vai fazer dia 30 de março, vai fazer um ano que a minha irmã veio a óbito, é uma luta muito grande, uma luta sem nome. Nós acionamos o Ministério Público, meu cunhado fez um boletim de ocorrência em uma delegacia de Polícia Civil,
Nós fizemos a denúncia no Conselho Regional de Medicina, mas o que nós temos até hoje é a certeza de que a minha irmã entrou sã para fazer um procedimento simples no hospital e nós assistimos o sacrifício da minha irmã. Uma mulher de 42 anos, que deixa 2 filhos adolescentes, o esposo, meus pais idosos, né? A sociedade também perde, porque a minha irmã era uma policial, assim, muito guerreira, e para nós é muito difícil você conseguir voltar à sua consciência normal, porque a minha irmã, ela já trabalhou várias noites na madrugada, enfrentando bandidos de altíssima periculosidade, e a gente assistia a vida da minha irmã se acabar numa maca, num procedimento que durou 5 minutos. É inaceitável, é uma coisa sem nome, você saber que uma pessoa entrou no hospital e por causa de uma série de procedimentos incorretos, nós tivemos muita dificuldade para conseguir o prontuário da minha irmã, por causa da negativa do prontuário, do hospital que ficava postergando a entrega do prontuário. Nós tivemos que acionar a Defensoria Pública da Saúde para conseguir o prontuário. Os quesitos respondidos aqui dentro do inquérito policial, eles não puderam ser totalmente respondidos pelo perito do IML porque falta o documento dentro do prontuário. E uma obscuridade muito grande que resta para nós é sobre a investigação administrativa que o hospital fez por meio de um protocolo, chamado Protocolo de Londres, onde uma das técnicas de enfermagem, ela declara que a minha irmã não teve 2, ela teve 3 paradas cardíacas. Então, quando você lê um inquérito policial, onde vários termos de declaração estão informando que a minha irmã passou por 2 paradas cardiorrespiratórias e de repente você se depara com o documento do hospital informando que a minha irmã teve 3 paradas, a gente fica sem chão, a gente fica sem ter confiabilidade em tudo que essas pessoas estão falando. A pessoa se dirigia a uma delegacia para prestar um depoimento, né, onde elas omitem a verdade, porque elas estão falando uma coisa nas declarações do Protocolo de Londres e nos termos de declaração, no inquérito policial, elas estão falando outra coisa. Nós nos perguntamos, uma ginecologista que informa que o relógio da sala de cirurgia estava quebrada, um anestesista que alega que a minha irmã era portadora da síndrome do vaso vagal. Dentro dos exames pré-operatórios da minha irmã, não tem nenhum documento que comprove esse relato da minha irmã. Minha irmã fez o exame pré-operatório dia 16 de fevereiro. Ela não tinha nenhuma alteração cardíaca, de alergia a medicamentos, e agora eles estão alegando que a minha irmã relatou que era portadora da síndrome do vaso vagal. Por isso, ele ministrou adrenalina como profilaxia de bradicardia durante a cirurgia. Como é que você toma conhecimento que a pessoa tem uma alteração que não está atestada ali nos exames pré-operatórios e você não adia a cirurgia e você ministra um medicamento nela sem a pessoa ter o diagnóstico, tá? A nossa espera é por justiça, tanto por parte do Ministério Público quanto por parte desse inquérito policial, porque a minha irmã não morreu, a minha irmã foi sacrificada. Tem um termo claro em um relatório da morte cerebral dela, onde o próprio anestesista afirma: a minha irmã ficou com o coração batendo seco, né? Então você para e você fica pensando, meu Deus, uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, a pessoa entra 5 minutos, deita na maca e sai morta, né? E o sofrimento da minha irmã não foi só no dia, se perdurou do dia 27 ao dia 30. E para nós que ficamos aqui, isso é uma morte em vida. Nós exigimos que as investigações sejam mais incisivas. Nós exigimos que a promotoria tenha mais atenção em cima dos documentos médicos, porque está tudo comprovado ali nos documentos. Tá? Nós não precisamos ficar fazendo o trabalho de ninguém, porque nós perdemos um bem insubstituível, que foi a minha irmã. Nós estamos assistindo sequelas que vão perdurar a vida inteira, na vida dos órfãos, dos 2 filhos órfãos da minha irmã, do viúvo da minha irmã, de nós mesmos que estamos todos doentes, com depressão, sendo submetidos a tomar medicamentos, sofrer afastamento no trabalho, por causa dessa irresponsabilidade dessa equipe médica e de enfermagem. Essa é a história de Nádia Lúcia Mesquita Moreira Lima.